What? Inês, estás onde? É assim, eu na verdade para este vídeo achei que esta parede fazia todo o sentido. Portanto, aqui estamos nós na minha garagem. 1, 2, 3, funk it! Espero que estejam num sítio confortável, que tenham as vossas pipocas com vocês. Eu tenho aqui os meus baldes de pipocas, na verdade não têm nada, mas vamos simplesmente fingir que sim. E é isso, malta, estejam à vontade, porque hoje vou-vos contar os maiores fails que eu já tive em viagens. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Bem, alô malta, então, hoje vou partilhar com vocês os maiores fails que eu já tive em viagens. Na verdade eu vi este vídeo no canal da Bárbara Corby e eu achei o vídeo tão engraçado que depois de ter visto pensei, será que eu tive fails durante viagens? E depois só começou tipo a passar-me imagens à minha frente e chegar à conclusão que temos imensos fails na realidade. Portanto, eu espero imenso que gostem deste vídeo. Para além deste ser um vídeo assim mais para nos divertirmos e para rirmos um bocadinho dos meus fails, é sobretudo também passar-vos a minha experiência e dizer-vos que não façam isto que eu fiz porque correu mal, logicamente. Mas pronto, malta, espero imenso que vocês gostem e não se esqueçam desde já de deixar o vosso gosto, de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações e vamos começar então a partilhar todos estes fails que eu já tive durante as minhas viagens. Devo dizer que neste vídeo vou-vos mostrar alguns dos fails que eu já tive, portanto, infelizmente já tive mais. Por isso, se quiserem ver uma parte 2, deixem aqui nos comentários, porque acho que vocês iriam gostar muito também de saber outros fails que já me aconteceram. Vamos começar assim de uma forma meio aleatória, se bem que os melhores episódios vou obviamente deixar para o fim. Portanto, não te vás já embora e vê o vídeo até ao fim. O primeiro episódio eu acho que podemos assim contemplar vários. Eu acho que a partir do momento em que nós começamos a viajar com mais regularidade e mais vezes, provavelmente isto acontece à maioria das pessoas, que é relativamente aos hotéis. Quando nós previamente alugamos um hotel e depois chegamos ao momento, chegamos ao hotel e meio que ficamos tipo... Então foi isto que eu aluguei? Esta pergunta já me aconteceu várias vezes, nomeadamente numa das minhas viagens que eu até partilhei aqui com vocês em vlog, mas foi em Cracóvia. E a verdade é que quando nós chegámos ao hotel, o hotel era tipo numa rua sem saída, aquilo devia ser tipo nos subúrbios de Cracóvia. Aquela zona era assim um bocado estranha, não vou mentir. O hotel estava todo em remodelações, então a fachada estava tipo toda em obras. Nós entramos, o hotel devia ser para ir num terceiro andar e não havia elevador, tivemos que ir a pé. Mas depois tipo, em cada piso era uma coisa diferente, era uma loja diferente. E depois no terceiro, acho que era o terceiro, era então o nosso quarto e vou ser sincera, aquilo pareceu tão suspeito que eu realmente fiquei com medo quando lá cheguei. Eu e a minha irmã estávamos tipo, o que é isto? Porque foi a minha mãe que arranjou o hotel e nós estávamos tipo, mãe, o que é que foste alugar? No entanto, infelizmente, correu tudo bem, o hotel era ok, nós ficámos num apartamento e estávamos tipo tranquilos. Mas este episódio de chegar a hotéis e ser um bocado estranho aconteceu em vários sítios. Quando eu fui viajar com os meus pais para Nice, para a Riviera Francesa, eles alugaram um hotel que era tipo minúsculo. O quarto era tipo mesmo minúsculo e depois tínhamos uma cama gigante que era a cama de casal, mais uma cama que era para mim e para a minha irmã, tipo tudo na mesma área. As camas eram gigantes, não havia tipo sítio, não dava para passarmos tipo naquele quarto. E depois tínhamos uma casa de banho, na porta da casa de banho tipo não havia maçaneta, a maçaneta tinha sido arrancada, literalmente. Não havia nada. E depois aquilo era mesmo estranho, malta, porque nós tomávamos banho e o chuveiro, tipo, não caía água, tínhamos de estar com uma posição, tipo, específica. E depois aquilo fazia aquele barulhozinho, tipo, sim. Mas no final de contas nós estávamos na Riviera Francesa, lá os hotéis são mega caros, aquele foi assim o mais baratinho, portanto estávamos totalmente felizes. Mas ainda nesta onda de hotéis, eu acho que o pior episódio mesmo, mas mesmo, tipo, o pior episódio... Eu espero que eu traga fotografias porque vocês, tipo, vão perceber. Há uns anos atrás eu fiz com meus pais uma viagem por Inglaterra e visitámos vários sítios de Inglaterra, nomeadamente Manchester. Manchester era o nosso último ponto. E como é que eu hei de vos explicar o hotel que a minha mãe escolheu? A minha mãe decidiu alugar um quarto num hotel que supostamente tinha sido um colégio de meninas pequeninas. Eu vou explicar a situação. Nós entrávamos tipo num hotel, aquilo mais parecia um hospício, tipo totalmente, aquelas portinhas brancas com os quadradinhos tipo em vidro base, paredes só brancas, e nas paredes tínhamos várias molduras, tipo da turma toda, das meninas, com aqueles vestidinhos brancos, com cabelos compridos e tipo a sorrirem com aquele ar tipo super creepy. E vocês não estão a perceber. Nós até tivemos uma história que foi mesmo tipo
muito assustadora, que nós ficámos 6 meses. Eu não vou-vos contar neste vídeo, porque senão este vídeo vai ficar gigante. E também porque essa história aconteceu com a minha irmã, portanto eu acho que seria giro num próximo vídeo contar-vos então esta história e contar-vos com a minha irmã, porque... Ai, vocês não estão a perceber. E posso-vos dizer que esse hotel foi tipo dos piores hotéis de sempre. Foi mesmo dormir assustada e com medo. Vou-vos contar agora um dos melhores episódios de sempre. Bem, se vocês acompanham-me aqui no canal há algum tempo, sabem que eu, no ano 2018 para 2019, fui passar a passagem de ano a Roma, porque o meu primo estava lá a fazer Erasmus, então nós fomos, eu e a minha irmã, mais uns amigos deles e umas amigas nossas, fomos todos para Roma passar a passagem de ano. Claro que o objetivo seria ver o fogo de artifício e passar a meia-noite no Coliseu, e portanto foi isso que nós fizemos. A verdade é que essa noite foi toda uma agitação, foi tudo tipo mega incrível e posso-vos contar depois outras histórias num próximo vídeo. Mas hoje a história que eu vos vou contar é então quando passou a passagem de ano, naquela meia-noite, nós depois vimos o fogo de artifício, fomos para o Circo Máximo, acho que é assim, Circo Máximo, pronto, Circo de Roma, e estivemos lá, eles tinham lá música, estivemos lá a dançar, todos muito felizes. Nós tínhamos visto que os transportes públicos durante essa noite, de 30 para 1 de janeiro, iam ser gratuitos e estavam abertos a noite inteira. Mentira, malta. Mentira. Então o que é que aconteceu? Vocês perguntam-se. O que aconteceu foi que chegou para aí às 4 da manhã e nós queríamos ir embora para casa, e a casa que nós estávamos era a casa do meu primo, que era a 6 km do centro de Roma, e então quando nós começámos a ver, literalmente não havia transportes públicos. O metro estava fechado, não havia autocarros, não havia comboios, sei lá, não havia nada. A única coisa que existia é, obviamente, táxis e Ubers, e quando nós fomos a ver, estava tipo a 80 euros, 70 euros. Um pequeno à parte, eu sou bastante forreta, eu e a minha irmã somos bastante forretas e literalmente para darmos dinheiro, sobretudo em transportes, é muito complicado. E portanto gastar 80 euros num táxi não fazia parte dos planos, sem dúvida. Por isso, malta, aquilo que aconteceu foi, nós tivemos a belíssima ideia de ir a pé. Portanto, nós fomos desde o centro de Roma até a casa do meu primo, 6 km, às 4 da manhã, no dia 1 de janeiro, a pé. O que é que tinha para correr mal? Tudo. Nós demorámos 2 horas, malta, 2 horas até chegar a casa. Quando chegámos a casa estávamos, tipo, mortos. Andar a pé àquela hora, por aqueles sítios, não era totalmente o mais aconselhado. E, olhem, sobrevivemos, começámos o ano de uma ótima maneira, a fazer 6 km. Não sei como é que entraram nesta ideia comigo, porque claramente fui eu que dei a sugestão, vamos a pé. Não sei como é que concordaram, mas pronto, ao menos não gastámos os 80 euros. O próximo episódio que me aconteceu foi durante a viagem a Amsterdão, foi o ano passado. E na verdade, quando eu vos contei isto, eu contei isto quase que, passando à frente, que não foi nada de especial. Mas para que conste, eu sou uma pessoa bastante nervosa quando alguma situação corre mal em viagem. Isto era para aí no 2º ou no 3º dia, estávamos de manhã a arranjar-nos, nós todas a maquilhar-nos, a esticar o cabelo, a escolher a roupa, blá 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 blá. De repente, do nada, só se ouve tipo o alarme de incêndio ou de não sei o quê. Literalmente, o alarme tocou. Tipo, ninguém fez nada, toda a gente estava parada, tipo, na sua. Eu claramente fiquei super nervosa, comecei logo a saltar, a chamar toda a gente, a agarrar tudo aquilo que eu tinha mais importante. Abri a porta do quarto, comecei a correr para ver o que era, porque realmente podia ser algum incêndio ou isso assim. Fomos nós para a recepção, foram as outras pessoas dos quartos, fomos todos para a recepção perguntar, tipo, o que é que está a acontecer? E na realidade, não era nada. Ou seja, o alarme tocou simplesmente porque sim, não sabem porquê. Não tinha acontecido nada, mas eu juro-vos que por momentos eu pensei que estava a ver tipo a minha vida andar para trás, que ia ficar ali presa, que estava a ver um incêndio, que eu não sei o quê. Só para vocês terem noção, eu estava com metade do cabelo esticado, a outra metade tipo agarrado num elástico. Eu só tento não me lembrar da figura que eu fiz a chegar lá abaixo da recepção, tipo, o que é que se está a passar? Mas pronto, felizmente não aconteceu nada e correu tudo bem. A próxima história que eu quero partilhar com vocês é em Paris. Posso-vos dizer que nessa viagem muita coisa aconteceu. Bem, vou-vos contar só umas das coisas que aconteceram quando nós estávamos, nomeadamente quando nós estávamos a voltar de Paris para Lisboa. Na verdade, eu já nem me lembro muito bem, mas eu sei que nós estávamos tipo no aeroporto de Paris e depois apanhámos um autocarro para ir para o nosso terminal. E quando nós chegámos então ao nosso terminal, nós pousámos as coisas, estávamos e eu pensei, ok, vou até ao telemóvel, tipo, falar com a minha mãe e dizer que estamos quase a sair.
e eu não encontro o telemóvel. Eu não sabia onde é que tinha deixado o telemóvel, eu comecei a entrar em pânico, porque eu já estava a ver que nós estávamos quase a entrar e que eu não tinha tempo e eu não sabia onde é que estava o meu telemóvel. E literalmente eu comecei a entrar em pânico, só disse ao Tomás, o meu telemóvel, não sei onde é que ele está, não sei onde é que deixei. Começámos a ligar, tipo, nada, não sabia onde é que ele estava. Entrei ao balcão com uma senhora, comecei a falar com ela, tipo, em inglês, super nervosa, tipo, sem saber o que fazer. A mulher quase que nem percebia aquilo que eu estava a dizer. Não sei, veja no autocarro que nós tivemos, tipo, eu só dizia, tipo, não sei, deixa-me ir ao autocarro. E depois, do nada, aparece uma alma, que era o senhor do autocarro, a dizer, olha, encontrei este telemóvel. E eu pensei, oh my God, graças a Deus. Senão, provavelmente, ia deixar o telemóvel no meio do autocarro, não ia notar, ia perder o telemóvel. E já me estava a doer no coração. Felizmente correu tudo bem. Para além deste episódio, durante a viagem em si, em Paris, houve situações bastante interessantes. Nomeadamente, uma coisa que eu já notei que é sistemático nas minhas viagens, que é as coisas estarem fechadas. E vocês perguntam, como assim? Então, nós fomos a Paris muito com a ideia de irmos à Disney, porque era isso que nós mais queríamos. Então fomos para a Disney, vamos só dizer que os bilhetes de Disney custam tipo 75 euros para aí. E nós chegámos à Disney, estávamos lá, ainda fomos ver umas coisinhas, e quando vinha para as atrações, tipo, estava tudo fechado, não havia filas, os portões estavam fechados, nós estávamos super confusos, tipo, o que é que está a acontecer? Quando nos dizem e quando nos informam que realmente as atrações estavam todas fechadas, eles tiveram um problema, uma falha no sistema e, portanto, não iam abrir nesse dia a Disney, iam pedir às pessoas para irem embora ou então para passearem pelo parque, mas realmente não podiam usufruir das atrações. Vocês conseguem perceber a minha dor naquele momento em que eu estava a ver que tinha ido à Disney, tinha pago o bilhete, eles obviamente queriam me dar um novo bilhete para eu poder ir mais tarde, mas eu já não tinha mais dias para ir, malta, já não tinha mais tempo para ir, para além de que nós tínhamos pago para aí uns 20 euros de transporte até à Disney, já dos bilhetes de comboio, e tipo, ia ter que comprar isso tudo de novo, já estava a ficar super nervosa, super chateada, só me parecia chorar. Depois, entretanto, nós fomos às lojas, estava imensa gente lá, obviamente, não é? Começámos a ver algumas coisas, blá blá blá, fomos tirar umas fotos e isso, e depois eu pensei, bora tentar, bora ver se já está aberto, se alguma coisa já abriu ou não. E a realidade foi que abriu, correu tudo bem, conseguimos aproveitar a Disney, ao menos isso. Achámos mesmo que não ia resultar, mas a verdade é que conseguimos e o resto do dia as atrações todas abriram, portanto nós conseguimos ir a tudo, felizmente, portanto, final da história até correu bem. No entanto, ainda nesta viagem houve outro episódio que correu mal. Então, eu tinha reservado o último dia que nós estávamos lá para irmos ao Louvre, para irmos de manhã ao Louvre, porque o Louvre é gratuito até pessoas de 25 anos, residentes na União Europeia. Portanto, eu queria mesmo muito, muito ir, eu nunca tinha ido e sabia que queria guardar aquela de manhã para irmos. Ora, muito bem, então estou eu de manhã a planear então o caminho que nós íamos fazer, tipo a ver qual é que era o transporte que nós tínhamos que apanhar e meto no Google Maps e meto ok, e depois aquilo aparece-me uma notificação a dizer tenha cuidado, hoje o Louvre está fechado. E eu fiquei tipo, não, como assim? Como assim? Eu estou no último dia, eu tenho que me ir embora, não tenho mais dias e o Louvre está fechado hoje. Portanto, quando eu fui depois a ver no site, realmente eles fechavam à terça-feira e não conseguimos ir ao Louvre. Foi super, super triste, porque era mesmo uma das coisas que eu mais queria, mas olhem, assim ao menos fica a desculpa de ir uma próxima vez. O próximo episódio que eu quero partilhar com vocês aconteceu em 2019. Basicamente em 2019, em setembro de 2019, eu era para ter ido a Saidia. É assim, eu vou-vos explicar. A minha mãe é agente de viagens e normalmente alguns grupos hoteleiros fazem algumas festas para os agentes de viagem e normalmente durante esses eventos eles acabam por sortear uma estadia num dos hotéis deles em vários sítios do mundo onde eles têm hotéis. E assim, a minha mãe tem uma sorte gigante ao jogo e ganhou. E então recebeu uma estadia para 2, acho que era para 2, em Saidia. Normalmente estas ofertas só podem ser feitas tipo numa X altura do ano. Portanto, aquilo que nós tínhamos decidido era então fazermos esta viagem na segunda semana de setembro, primeira semana de aulas. Bem, o que aconteceu foi que a minha irmã nesse ano ia começar a trabalhar pela primeira vez, ela é educadora de infância, portanto, claramente que quando conseguiu arranjar emprego, felizmente, começava exatamente nessa semana. A partir daí nós sentimos que as coisas estavam a desmoronar um bocadinho. Para além disso, e a pior situação de todas, foi que uma semana antes de nós irmos fazer a nossa viagem,
O escritório do meu pai foi hackeado. Portanto, como vocês devem imaginar, claramente que não existia o espírito para fazer uma viagem. Para além disso, o meu pai estava com outras preocupações. Portanto, acabámos por não conseguir realizar esta viagem, mas aquilo que nós pensamos é que realmente por alguma razão foi, portanto se calhar até foi para evitar alguma coisa pior que pudesse acontecer. O último episódio que eu vou partilhar então com vocês, isto porque este vídeo já está a ficar gigante e eu já tive que cortar histórias que eu vos queria partilhar, portanto claramente que vamos ter uma parte 2 deste vídeo. Mas o último episódio que eu quero partilhar com vocês foi em Madrid. Eu acabei por explicar-vos um bocadinho no vlog, mas claramente que vocês não perceberam aquilo que aconteceu. Então, imaginem este cenário. Primeira viagem entre amigos, todos assim fresquinhos, sem experiência nenhuma. O que é que pode correr mal? Tudo, não é? Depois temos os bilhetes de avião comprados. Nós esperámos imenso tempo para comprar e para alugar o apartamento que nós íamos ficar. Porque não faço a mínima ideia, deixámos andar. Portanto, olhem, um mês e meio ou um mês antes de nós fazermos então a viagem, fomos marcar a nossa estadia. É assim, eu tinha experiência nenhuma em alugar coisas, sobretudo em países estrangeiros. A minha mãe é agente de viagens, mas ela disse, desenrasca-te. Correu mal, não é? O que é que nós fizemos? Booking, pesquisar, apartamentos, todos giros. Encontramos um super giro, super central, com um preço super acessível, perfeito, mesmo aquilo que nós queríamos, com o número de camas que nós precisávamos, claramente que era aquilo que nós queríamos. O que é que nós fizemos logo? Comprámos, mas comprámos literalmente. Isto é o maior erro que vocês podem fazer. Comprem tudo o que tiver cancelamento gratuito. E achámos que era totalmente ok, tipo um apartamento super giro, central, super barato. Outra coisa que eu não vi e que eu nem pensei sequer foi, tipo, procurar os comentários, porque claramente naquele alojamento não existia nenhum comentário. E quando isto acontece é porque, malta, não vai correr bem, de certeza absoluta. A verdade é que uma semana antes de nós irmos para Madrid, eu comecei a mandar mails à senhoria para tentar percebermos como é que íamos fazer, da chave e isso assim, e ela não respondia. Para além de que os contactos que eu tinha dela eram zero, ou seja, as mensagens que nós trocávamos era através da Booking, eu não conseguia falar com ela praticamente. Ela não me respondia às mensagens, não me dizia nada, eu já estava a ficar super nervosa. Nós ligámos para a Booking, eles disseram que não podiam no momento fazer nada, mas que se nós fôssemos e realmente não tivéssemos alojamento, eles davam-nos outro alojamento. Então aquilo que nós pensámos foi, vamos para Madrid sem saber se temos alojamento ou não. E fomos, para que conste o nosso voo era às 8 da noite, chegávamos lá às 23. E começámos tipo a bater à porta, ninguém abria, ninguém nada, começámos a tocar as campainhas todas dos andares daquele prédio, porque claramente nós precisávamos de ajuda e não tínhamos. Ninguém nos respondia, ninguém nos dizia nada. Começámos a ir aos cafés do lado e perguntar por ajuda. Eles começaram a dizer que realmente às vezes vinham para ali grupos e que diziam que tinham um alojamento, mas depois não tinham. O que é que aconteceu? Nós fomos para Madrid, não tínhamos alojamento, chegámos lá, não havia alojamento. Era quase meia-noite, portanto, quando nós queríamos fazer uma reserva, praticamente que já não dava para contar aquele dia, porque já estávamos no dia seguinte, foi uma confusão gigante. Ligámos para a Booking estava-nos a querer pôr num hotel que era lindo, mas era tipo a 5 km, portanto, claramente que não ia resultar toda a logística. Nós estávamos sem carro, tínhamos que andar de transportes, era meia-noite, os transportes já estavam a fechar. Para piorar a situação, os hotéis de Madrid estavam todos, tipo, à pinha. E, portanto, se nós estávamos em Madrid, sem alojamento, sem sítio para ficarmos, como é óbvio, estávamos todos muito nervosos. Entretanto, os meus pais só disseram, vamos jantar. Nós tratamos tudo e a verdade é que depois a Booking acabou por nos arranjar um novo quarto e tivemos muita sorte porque o quarto que nós ficámos era incrível. Nós obviamente que nunca íamos para esse tipo de hotéis porque não queríamos gastar esse valor, não é? E chegámos lá e tipo, olhem malta, incrível, grandes camas, nós estávamos todos super cansados, portanto aquilo que nós mais retemos é as grandes camas daquele hotel. Afinal de contas, acabou por correr super bem. Com isto quero-vos dizer para lerem sempre os comentários, para não alugarem nada sem cancelamento gratuito. Uma das grandes vantagens da Booking é que neste tipo de situações eles atendem sempre, eles ajudam-nos sempre. Não sei como é que é o Airbnb neste sentido, mas sei que com a Booking corre sempre bem e eles ajudam-nos sempre neste tipo de situações. Mas pronto, malta, acho que este vídeo já ficou um bocadinho grande demais, mas eu espero imenso que vocês tenham gostado, espero que se tenham divertido e espero que vos tenha também ajudado a não cometerem alguns dos erros que eu cometi. Digam-me aqui em baixo se querem uma parte 2, acreditem que eu tenho aqui muita coisa ainda para vos contar. Eu espero imenso que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande beijinho e vemo-nos então no domingo. Beijinhos!